Olá, irmãos! Olá, amigos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero iniciar neste momento o nosso discipulado online. E nós estamos estudando e interpretando o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje, no nosso vídeo de número 21, estaremos estudando o capítulo de número 14. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Aproveite a oportunidade para inscrever-se, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixar também o seu comentário para que aquilo que nós estivermos fazendo aqui seja valia, se você considerar que é valioso para você, você possa também compartilhar com outras pessoas. Então, esse é o nosso desejo e nós queremos então que você compartilhe, que você deixe o seu like, seu joinha, que você faça deste canal também o seu canal e o canal de outras pessoas. Vamos então fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso trabalho nesta noite. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por esta oportunidade de estarmos lendo e interpretando a tua palavra. Que nós possamos, Deus querido, ter a observação daquilo que a tua palavra diz para cada um de nós e que através desta observação nós possamos entender aquilo que tu queres para cada um de nós. É essa oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Você pode colocar aí compartilhar aí no chat a sua pergunta, a sua contribuição, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, enquanto nós estivermos aqui fazendo a nossa interpretação, a nossa leitura. E depois nós vamos interagir lá no canal do YouTube. Vamos então iniciar a nossa leitura. Então diz assim o capítulo de número 14 do texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, este capítulo 14, esta sessão que nós iniciamos aqui, Paulo retoma o tema lá do capítulo 12, quando ele vai fazer então a relação, ele tem ali no capítulo 12, a relação dos dons espirituais. E ele vai agora colocar uma ênfase especial aqui no capítulo de número 14, em um dos dons, que foram, lógico, todos os dons dados pelo Espírito. E ele vai falar a respeito deste dom porque havia lá em Corinto uma desordem na igreja com respeito à utilização destes dons. E aí ele começa aqui no versículo 1 dizendo sobre o dom que deveria ser procurado com zelo. Todos os dons deveriam ser procurados com zelo. Porém, o dom de profetizar deveria ser utilizado com mais zelo, procurar mais, né? E era o que acontecia com as pessoas no Antigo Testamento, que elas profetizavam, elas comunicavam
a inspiração de Deus, por inspiração de Deus, elas comunicavam aquilo que Deus queria que fosse falado às outras pessoas. Então, no Antigo Testamento, o dom de profecia era muito comum. E, em geral, a mensagem que era entregue ali no Antigo Testamento, na maioria delas, eram para coisas que estavam sendo, que estavam acontecendo naquele momento. Porém, em algumas vezes, elas aconteciam, as profecias aconteciam para tratar de anúncios de coisas futuras. E isso passou também para o Novo Testamento. Quando nós olhamos ali no texto de Atos, Atos no capítulo de número 11, versículos 27 e 28, nós encontramos que diz assim, abre aspas, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, fecha aspas. Então nós temos aqui um exemplo de um profeta que estava prevendo coisas futuras. Tá? Porém, no Novo Testamento há uma alusão muito grande com respeito aos falsos profetas. Vamos lá na primeira carta do apóstolo João, 1 João, vamos ver o texto aqui, 1 João, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Amados, abre aspas, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Fecha aspas. Então, Paulo vai alertar aqui os coríntios a respeito de procurar com zelo o dom de profetizar. Por quê? Porque o dom de profecia, Paulo vai considerar como sendo mais importante do que os outros dons. E existe aquela questão de tomar cuidado com os falsos profetas. No versículo 2, Paulo vai falar, ele usa a expressão em outra língua, porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Ou seja, essa expressão em outra língua é, na realidade, línguas estranhas. Né? Quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios, aqui nesse mesmo versículo, aqui no capítulo, no versículo 4, diz ali, ó, o que fala em línguas, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, ele utilizando aqui já no versículo 2 essa expressão em outra língua, ele quer dizer em língua estranha, porque é uma situação especial daquele que fala em outra língua, ou daquele que fala em línguas, que o que seria uma contraposição ao que nós poderíamos chamar de uma fala normal, de uma língua normal, ou seja, algo que pudesse ser entendido por todas as pessoas. Então, quem fala em outra língua não fala de forma que todos possam entender, mas fala somente a Deus, e Deus entende. Tá? Versículo de número 5. Vamos ler o que está agora aqui no versículo 5. Versículos 5 e 6. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina.
Então, Paulo vai falar, ele usa mais uma vez a expressão em outra língua, dizendo: se eu falar de vocês em outras línguas, quem vai entender aquilo que eu estiver falando se não tiver interpretação? E é por isso que ele fala: é melhor que eu fale para vocês numa língua que vocês possam entender e não falar com vocês em algo que não possa ser aproveitado, porque vocês não vão entender o que eu estiver falando. Então, a melhor forma de falar para que o outro entenda é falar na mesma linguagem. E aí Paulo fala: eu queria que vocês todos falassem outras línguas, ou seja, que pudesse falar em línguas estranhas, todos. Porém, é melhor que você profetize, porque você está profetizando, está falando algo que alguém possa entender. E isso é melhor, porque vai edificar a igreja. Então, a preocupação de Paulo não é com a edificação pessoal, embora isso seja bom, mas a preocupação maior dele é com a edificação da igreja. Versículos 7, 8 e 9 diz o seguinte: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, Paulo, ele está enfatizando a necessidade de que tenhamos na nossa boca uma palavra que seja compreensível, da mesma forma que ao ouvirmos uma música na qual os instrumentos não estiverem em harmonia, nós não iremos reconhecer que tipo de música está sendo tocada. Então, há necessidade da mesma forma que nós estejamos falando palavras que não sejam simplesmente sons julgados ao ar. Mas, da mesma forma que a trombeta chama o soldado para a batalha ou manda que eles recuem de acordo com o toque que é certo, o toque que é feito, nós precisamos falar palavras que sejam compreensíveis para quem precisa ouvir. E no versículo 10, 11, 12, ele vai dizer o seguinte: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, da mesma forma, a preocupação de Paulo aqui, nesse trecho, é a edificação da igreja. Então, a gente sabe que existem muitas línguas pelo mundo, a gente chama aqui de muitas vozes, né? Mas são muitas línguas e nem todos conseguem entender ou interpretar aquilo que o outro está falando. Uma pessoa de uma nação fala uma língua diferente de uma outra nação. São raras as línguas que várias nações falam. Nós temos aqui o português, que tem algumas nações que falam português, outras nações que falam o espanhol, outras falam inglês, alemão e por aí afora. Mas a ideia inicial é que, na maioria das vezes, o estrangeiro vai falar uma língua que você não vai interpretar. E aqui Paulo fala que quando isso acontece, a fala daquela pessoa é sem sentido, porque ele é um estrangeiro. E neste caso, falando de dons espirituais,
Nós não podemos ser estrangeiros dentro da igreja. Por quê? Porque a preocupação nossa tem que ser da edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. E para isso, todos devem entender a mensagem que está sendo pregada. Nos versículos 13, 14 e 15, ele vai então concluir o seu assunto, né? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo continua na sua preocupação de edificar a igreja, e ele fala novamente, usa novamente a expressão em outra língua. Mas ele agora coloca: se eu falar em outra língua, eu também devo orar para que eu possa interpretar. Por quê? Eu orando em outra língua, o meu espírito está ficando edificado, mas a minha mente fica infrutífera. Por que que a mente fica infrutífera? Porque a mente não tem capacidade de entender aquela língua que é, vamos supor assim, uma língua espiritual. É uma língua que eu vou falar somente com Deus, eu entendo, Deus entende, mas a minha mente não entende, é o meu espírito que está orando. E aí ele pergunta no versículo 15: o que farei? Eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Ou seja, o meu espírito, a minha parte espiritual vai estar em contato com Deus, mas eu preciso também que a minha mente esteja também em contato com Deus. Cantar em espírito, mas também cantar com a mente. E no versículo de número 16, 17, 18 e 19, ele vai continuar a sua argumentação dizendo: e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo fala a respeito do indouto que não vai ter condições de dizer amém depois que eu der ação de graças. E por que que ele não vai ter condição de dizer um amém? Porque ele não entende o que eu digo. Isso é muito comum quando nós estamos ouvindo a oração de alguém e durante a oração nós precisamos acompanhar e concordar com aquela oração, né? Uma pessoa fala algo na oração, quem está ouvindo diz o amém. O amém é o concorde, eu estou de acordo com isso que está sendo falado. Agora, se quem está ouvindo a oração não consegue entender o que está sendo dito, como vai dizer o amém? Tá? Então o outro não vai ser edificado. E aí Paulo fala novamente a questão das línguas. Ele diz: eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que possam ser entendidas e as outras pessoas serão instruídas, do que falar 10.000 palavras que as pessoas não vão entender. Então, o argumento de Paulo para a edificação é a profecia. Como eu vou edificar a igreja se a profecia vem em línguas que ninguém em língua que ninguém entende? Então não. Para a edificação da igreja, eu preciso falar algo que as pessoas entendam. E esta fala não pode ser em outras línguas. Esta fala tem que ser na língua que eu conheço, na língua que todos conhecem. Versículo 20 e 21. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos.
Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo, ainda falando a respeito da edificação da igreja, ele toca num ponto que ele considera bastante importante com respeito aos visitantes. Ou seja, aquelas pessoas que são indoutos, aquelas pessoas que não têm o mesmo tipo de conhecimento que o cristão, que aquele crente tem ali dentro da igreja. E aí, Paulo alerta que neste sentido nós precisamos ter malícia. Tá? Nós precisamos ter malícia. Por quê? Porque os homens que estão ali sendo edificados, eles estão olhando e esperando que nós sejamos amadurecidos. Então, no juízo, ele fala assim: não sejam meninos, mas na malícia, sim, sede crianças. Tá? Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, ele fala que esse texto de que nós não devemos ser meninos. Não devemos ser meninos no juízo, mas sermos amadurecidos, né? Sermos homens amadurecidos, e devemos deixar a malícia para as crianças. Nós encontramos referências a estes textos lá em Romanos, no Romanos capítulo de número 16, versículo 19, nós encontramos Deus falando, Paulo falando, Deus falando através de Paulo. Diz assim, abre aspas, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E em Efésios no capítulo 4, versículo de número 14, Paulo vai continuar falando, para que não sejais, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque existem homens maliciosos. E a malícia deve ser algo que deve ficar com as crianças. Os homens devem ter juízo amadurecido. Tá? E isso Paulo falou. Como então, dentro dessa nossa maturidade, iremos falar palavras que não sejam inteligíveis para as pessoas que estarão ouvindo? E aí ele cita o texto de Isaías. Isaías, no capítulo 28, versículos 11 e 12. Né? Isaías 28, vamos abrir nossa Bíblia, Isaías 28, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Olha só, palavras que foram entendidas, palavras simples, mas as pessoas não acreditaram, as pessoas não quiseram ouvir. Como então eles vão dar ouvidos a palavras que não sejam compreensíveis? Então é nesse sentido que Paulo fala: precisamos ser amadurecidos, precisamos ser crentes maduros, falar palavras que sejam entendidas, que possam ser entendidas por quem ouve. E isso só vai acontecer se nós fizermos, nos dedicarmos a escolher os dons de profecia, o dom de profecia. Vamos seguir o texto da primeira carta aos Coríntios.
capítulo 14, versículo 22 e 23 diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Paulo vai citar este texto como fazendo uma analogia, segundo o que houve falar em línguas, era para aqueles que não criam algo incompreensível. E aí ele faz um jogo de palavras dizendo: as línguas são um sinal para os não crentes, mas sinal de quê? Sinal de juízo, porque eles vão ouvir você falando em línguas e eles vão falar assim: poxa, esse pessoal aí está louco, mas eu não consigo, isso aí não é para mim, eu não consigo entrar nessa história, tá? Agora, quando vem a profecia não é para incrédulo, não é para indouto. A profecia é para aquele que crê. Por quê? Porque a profecia não vai deixar dúvidas em quem estiver ouvindo, porque ela vai ser falada na língua que ele entende. Então, ele ouvindo a profecia, ele vai se convencer, ele vai precisar dar uma resposta, ou sim ou não, ou ele vai crer ou ele não crê. Mas a profecia, em princípio, é para aquele que crê. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Este é o objetivo. Quando uma pessoa ouve uma profecia, ouve alguém profetizando, ele vai crer, ele será convencido dos seus pecados. Ele mesmo se julgará e por todos também será julgado. E aí, nesse caso, ele vai confessar, pedir perdão a Deus, adorar a Deus e permanecer ali no meio daquelas pessoas. Por quê? Porque ele vai entender a mensagem que estará sendo pregada. Versículo 26 e 27. Que fazeis, pois? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Aqui, Paulo dá verdadeiramente o ensino. Aqui ele dá a orientação do que fazer. Então, quando vocês se reunirem, então cada um lá vai cantar, outro vai orar, outro vai ter doutrina, um vai dar uma saudação, um vai trazer uma revelação. Agora, quando fala que houver outra língua, se houver outra língua, haverá necessidade de interpretação. Para quê? Para que todos sejam edificados. Agora, se não falar, se não houver a fala em língua, haverá a profecia. E se alguém falar em outra língua, ele fala, é necessário que sejam no máximo dois, quando muito três. E eles devem falar um após o outro. E em todos haja interpretação.
E ele segue a orientação. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, a orientação de Paulo é exatamente neste sentido de que, havendo alguém falando em línguas, tem que haver interpretação. Ah, tem dois falando em línguas, tudo bem. Um fala após o outro. E depois, o que tem que ter? Interpretação daquilo que foi falado. Ah, mas tem três falando em língua. Ótimo, não tem problema. Fale um após o outro e haja a interpretação de cada um deles. Mas e se não houver interpretação? Então, fique calado da igreja ou então faça aquela oração em línguas consigo mesmo e com Deus. Né? E da mesma forma é a profecia. Os profetas devem ter também dois ou três e os outros julgarem. E se tiver um profetizando e aparecer uma revelação ao outro, aquele que estava profetizando deve se calar e aquele que recebeu a nova revelação vai e começa a falar. E todos podem profetizar, sendo que um após o outro. Para quê? Para que haja edificação na igreja. Não pode haver na mesma reunião dois, três profetizando ao mesmo tempo. Como a igreja vai ser edificada se isso acontecer? Então, Paulo, ele é bem claro nesta orientação, neste ensino para os coríntios. No versículo 32, 33 e seguinte, diz assim: o espírito dos profetas Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não mede confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Este trecho aqui é bastante polêmico, eu vou dar uma segurada nele aqui para a gente poder entender. Então, primeiro, a respeito do, da sujeição dos espíritos aos profetas. Os espíritos dos profetas devem estar sujeitos aos próprios profetas, ou seja, quem está profetizando deve saber se controlar, principalmente se algum outro profeta se levantar, ele tem de parar. Por quê? Porque pela ordem não pode ter dois profetas ao mesmo tempo ali profetizando. Então, o que está profetizando primeiro, quando perceber que um outro levantou, significa que Deus está falando pelo outro também. Então ele para e o outro vai lá e começa a falar. E ele fala exatamente isso, por quê? Porque Paulo está falando que Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. E aí então ele entra num tema que é bastante polêmico a respeito da forma como as mulheres devem se portar na igreja. Aí eu quero ler com vocês o trecho do comentário bíblico Brodman, nas páginas 40, 445 e 446, que diz o seguinte: abre aspas. Estes versículos 35 e 36, das 34 e 35, versículo 34 e 35. Então, estes versículos estão baseados em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ler, fecha aspas aí um pouquinho, abre parênteses. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: abre aspas, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Fecha aspas.
Então, voltando ao texto do comentário bíblico Brodmann. Tá? Então, abre aspas, estes versículos estão baseados em 1 Timóteo 2, 11 e 12, e podem ter se originado em alguma situação original daquela época. E eles creem, né, alguns comentaristas creem, que ele pode ter sido inserido no texto. E, ao mesmo tempo, pode parecer que há uma contradição com o que está escrito lá em 1 capítulo 11, versículo 5 e versículo 13. Vamos aí, fecha aspas no texto do comentário bíblico Brodmann e vamos abrir aspas para o texto de 1 no capítulo 11, versículo 5. Diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. E versículo 13. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então, comentário meu. Se há uma contradição, então qual das duas expressões estariam certas? A mulher vai orar sem véu ou com véu, ou a mulher deve ficar calada na igreja? Né? O texto de 1 Coríntios 11 fala que a mulher deve orar com véu. E o texto de 1 Coríntios 14, 33 a 35 vai dizer que a mulher deve ficar calada. Né? E aí, será que isso é uma contradição? O comentário bíblico Bob Brodmann continua, abre aspas. É possível que Paulo tenha mudado de ideia a respeito de permitir que as mulheres falassem na igreja em algum tempo entre o que está escrito no capítulo 11 e capítulo 14? É improvável que ele esteja se referindo em 11:5 a pequenos grupos e em 14:34 e 35 a toda a igreja. Porém, é mais provável que ele se refira no primeiro texto a uma coisa e no segundo a outra coisa diferente. O que está claro é que Paulo permitia que as mulheres falassem na igreja, de acordo com o texto lá de 1 Coríntios 11. Elas tinham liberdade para se empenharem em profetizar, porque é Deus quem dá a sua palavra profética em relação a quem ele escolher. Lá em Atos, no capítulo 21, versículo 9, nós vemos ali que existia um homem que tinha 4 filhas que eram profetisas. Então, ou seja, não havia proibição da mulher profetizar. O texto aqui de 1 Coríntios está especificando uma coisa em especial. Fechei o parênteses aqui, vamos voltar ao texto do Brodmann. Portanto, os homens não podem fazer, os homens não podem reduzir a liberdade do Espírito Santo. Por outro lado, as mulheres não tinham permissão para se envolverem em conversas e perguntas indevidas e violarem as regras de decoro social daquela era, que encorajavam uma presença quieta e sem ostentação das mulheres em reuniões públicas. Paulo simplesmente está seguindo o costume judeu e romano, amplamente aceito na sua insistência para que as mulheres não interviessem de moto próprio na adoração pública. Portanto, não há razão convincente para considerar os versos 34 e 35 uma interpolação ou uma posição deslocada. A subordinação das mulheres, como é indicado aqui, de que fala a lei, é talvez uma referência a Gênesis 3,16, quando diz que o homem iria dominar a mulher. Paulo recomenda que elas não façam perguntas em público, mas na privacidade dos seus lares, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja, porque as mulheres que davam valor ao seu caráter não falavam em público, nem no mundo romano, nem no mundo judaico. Então, aqui Paulo está trazendo uma referência a uma situação que acontecia na cultura daquele povo, porém, em momento nenhum, Paulo está de uma forma geral falando que a mulher é proibida de profetizar.
E, finalmente, do versículo 36 ao 40, diz assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Paulo, no versículo 36, vai dizer: olha, não foi entre vocês, né? A resposta que exigiria aí é um verdadeiro não, né? Um sonoro não. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio era exclusivamente para vós outros? Não, não foi. Então, a palavra de Deus, ela não se originou no meio dos coríntios e nem eles exclusivamente a têm. Eles exclusivamente a têm. Por isso que eles não podem ser os árbitros, aqueles que vão definir quem pode e quem não pode profetizar. E aí, Paulo fala no 37, você se considera profeta ou espiritual? Então, isso que eu estou falando, você deve reconhecer como sendo um mandamento do Senhor. E não ignore. Agora, no final, no versículo 39, ele fala: procurai com zelo, novamente, voltando ao primeiro versículo, procurai com zelo o dom de profetizar, mas não devem impedir as pessoas de falar em outras línguas. Nós vemos isso, às vezes, em igrejas que não adotam ou não deixam os irmãos falarem em línguas. Aqui, a orientação de Paulo é bem clara. Não deve ser impedido ninguém de falar em línguas. Mas o melhor dom a ser procurado é o dom de profetizar, e tudo deve ser feito com decência e ordem. Então nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Esperamos que você tenha entendido aquilo que Deus colocou no nosso coração para que pudéssemos falar para você. E fica aqui o nosso chat para que você possa fazer ali as suas contribuições, também colocar as suas perguntas, as suas opiniões, a sua crítica, a sua sugestão. E fica o nosso convite para o próximo vídeo, onde, pela misericórdia do Senhor, estaremos chegando ao capítulo de número 15, se assim Deus nos permitir. E aí, até lá, eu desejo que Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida da tua família, e que você possa ser continuamente abençoado por Deus. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.